para alguém que não quer abrir mão de uma sexualidade que a Bíblia discorda. Teologando nos textos, indo para os textos, qual é o texto que você acha base para isso? Porque todos os textos que nós apresentamos aqui são contrários, né? Qual é o texto que acha? Que você fala assim, esse texto aqui, ó. Pastor César, eu comecei a... Meu povo, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Queremos acompanhar com vocês aqui, trazer para vocês os melhores momentos desse debate aí com o pastor César Cavalcante e o pastor aí da Igreja Inclusiva. E já peço a vocês, vai deixando aqui nos comentários abaixo o que você pensa, qual que é a sua visão bíblica a respeito desse assunto. Nós já iremos acompanhar, mas eu peço a vocês, claro, que deixa aqui a sua curtida nesse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. A nossa meta para esse vídeo é de 350 likes. Vamos lá, nos ajude aí dessa força e deixe o seu like nesse vídeo. Sem mais delongas, vamos acompanhar o vídeo aí, gente. E acredito muito, lá na palavra de Deus, lá em 1 Pedro 2, 9 e 10, vai dizer que nós somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, né? A fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu acredito sim que a igreja cristã contemporânea, ou as demais igrejas que hoje se denominam inclusivas, elas fazem parte do plano de Deus, uma vez em que Cristo veio para todos, né? Então hoje nós acreditamos, pregamos a palavra de Deus para toda e qualquer criatura. Temos essa visão, né, de levar o evangelho para todas as pessoas, crendo que nós somos inclusos pela graça, que nós somos aceitos por Jesus, que somos imagem, semelhança, criação dele, e acima de tudo, temos a liberdade de poder adorá-lo em espírito e em verdade. Faço isso aqui só um parênteses aqui, quero pedir desculpas, porque eu estou ainda enfrentando uma infecção na garganta, fiquei hospitalizado ontem, então estou um pouco rouco. E assim, por muito respeito a vocês, eu não quis declinar, estou me forçando aqui para falar, então peço desculpas se caso não ficar audível o que eu falar, então se precisar que eu repita, eu estou aqui para poder tentar dar o meu melhor aqui para cada um de vocês, tá? Obrigado pelo carinho, Felipe, de vir, mesmo assim, com a voz ruim, né? Obrigado. Só antes de passar para o pastor César, quando você diz igreja inclusiva, você diz uma igreja que aceita todas as pessoas, como Cristo chama todos para virem como estão, com relação ao relacionamento afetivo, é algo permitido, que inclusive na sua igreja realiza casamentos. Tá. O que seria o inclusivo? Vamos lá, o inclusivo hoje é justamente o ato de trazer pessoas que são homoafetivas, pessoas que têm o desejo, né, afetivo por uma pessoa do mesmo sexo, tendo a liberdade de poder adorar Jesus, ter o seu ministério sendo exercido. A nossa igreja hoje, ela executa casamentos homoafetivos, e a gente traz essa nomenclatura de igreja inclusiva justamente porque nas igrejas tradicionais não se tem essa abertura. E obviamente que a gente também entende que não é o nosso papel afrontar as igrejas tradicionais, forçando que elas façam aquilo que de repente a gente entende que é o correto, porque a gente tem a visão, né, de que Deus nos aceita, nos ama, então a gente respeita o espaço dessas pessoas, respeita as demais denominações, por isso que hoje a igreja ela é denominada como inclusiva. Sim. Pastor César, a igreja inclusiva é bíblica? Fundamente, por gentileza, a sua resposta. Bom, no Antigo Testamento nós temos textos claros sobre a proibição, e ali é chamada como abominação, um homem se deitar com outro homem como se fosse uma mulher. No Novo Testamento nós temos o apóstolo Paulo falando tanto desse comportamento do homem com o homem em Coríntios, tanto do relacionamento entre duas mulheres, como por exemplo em Romanos. Você conhece bem os textos. Sim. E quando você tem um texto no Antigo Testamento que ele é reforçado no Novo Testamento por Jesus Cristo ou por algum dos apóstolos que ele mesmo escolheu, então nós temos uma regra para a igreja, porque a igreja ela é doutrinada pelos apóstolos, né? Então, nós temos esses dois textos, tanto Levítico, lá no Antigo Testamento, quanto Coríntios 6, no Novo Testamento,
quanto Romanos 1, também do Novo Testamento, e outros textos, outras bases que gravitam em torno desses textos basilares. Sendo assim, a igreja cristã, historicamente, ela é inclusiva no sentido de que aceita a visita e a participação de todas as pessoas, aliás, evangeliza as pessoas para participar, mas a partir do momento, tem um momento do ingresso na igreja. Então, frequentar a igreja é uma coisa e ingressar na igreja é outra coisa. Então a gente tem que fazer aqui a separação. Isso todas as igrejas são assim. E para o ingresso na comunidade da fé, os pecados e abominações e aquilo que a Bíblia considera como pecado precisa ser renunciado. Precisa ser renunciado. E como a Bíblia tem um entendimento de aquilo que hoje o nome que se fala é homoafetividade, mas antigamente, num passado não tão distante, era homossexualidade. Porque até a palavra homoafetivo é uma palavra, se a gente for ir para o gramatiquês aqui, o desejo homoafetivo. Não, veja, o amor, o afeto, a questão não é amor e afeto. Eu tenho afeto por pessoas do mesmo sexo, eu tenho afeto pelo meu filho, eu tenho afeto pelo meu pai, eu tenho afeto por meus irmãos, mas eu não transo com essas pessoas. Então, a questão é o sexo entre duas pessoas do mesmo gênero. Isso tem condenação no Antigo Testamento, segue essa condenação no Novo Testamento. Sendo assim, nós entendemos que na igreja, para ingressar na igreja, a pessoa precisa renunciar a esse tipo de desejo. Sim. Não se trata, na minha visão, Camila, de uma escolha, né? É muito difícil ser homoafetivo. Por muitas vezes, eu me assumi com 21 anos, então desde que eu me converti até os meus 21 anos, eu lutei contra isso. Eu fiz inúmeras sessões de cura interior. Eu passei por situações, eu fui abusado sexualmente na igreja por uma pessoa que estava lá no altar pregando. Então, hoje, quando eu olho para a minha história, eu olho para mim, eu sempre me entendi homoafetivo e por muito tempo eu reneguei isso. Então, neste contexto, a gente entende que o nosso uso natural é ir numa outra vertente, no meu caso, me relacionar com uma mulher. Então, e em nenhum momento também, eu ou qualquer outro homoafetivo que hoje se entende como cristão e que acredita nisso, tenha o sentimento de que nós somos culpados, condenados. Afinal de contas, a gente acredita que a graça nos alcança, né? Então, neste contexto de Romanos, a gente acredita muito nisso, né? Que o uso natural do homoafetivo é se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo, porém, a gente entende e respeita também este posicionamento que as demais igrejas, enfim, têm em relação a isso. Então, o uso natural ali que Paulo está falando, você interpreta como eu decido conforme eu me sentir, conforme eu nascer. Na verdade, como eu sou, né? Assim, conforme eu me identifico, conforme eu... Porque, veja bem, e aí cada um de nós temos as nossas concepções, as nossas certezas. Vocês não escolheram ser heterossexuais, né? Vocês nasceram heterossexuais. Quem, em sã consciência, iria escolher ser homoafetivo para enfrentar a quantidade de crueldade que a gente enfrenta? E eu não estou me colocando aqui, Camila e Pastor César, num lugar de vítima, sabe? Eu estou aqui me colocando num lugar que, poxa, é muito difícil. É muito difícil você ser excluído, é muito difícil você se sentir rejeitado. Então, não é tão simples assim. Não é, olha, eu escolhi esse blazer verde porque... hoje eu quero usar verde, amanhã eu vou usar um cardigan, diga-se de passagem, muito elegante, Pastor César, vermelho, para que eu possa utilizar amanhã. A minha sexualidade não foi escolhida assim, eu nasci assim. Sim, tem muita dor envolvida. Pastor César, você acha que existe uma reinterpretação das Escrituras com base numa experiência própria? Bom, vamos lá. O Felipe falou uma coisa muito legal, que ele disse assim, nós cremos na Bíblia, não usamos outro material. Na nossa igreja é a Bíblia. Então, se temos a Bíblia, então temos a Bíblia como palavra de Deus. O que vai regir agora, a diferença agora é na questão da interpretação. Será que a sua interpretação é uma interpretação correta? Eu não vou questionar a honestidade, nem sua nem de ninguém, sobre a interpretação, né? Pode ser que você esteja com muita honestidade interpretando esse texto, mas se ele estiver errado, a honestidade não garante a certeza, né? Uma pessoa honesta pode estar equivocada, né? Ao ler o texto, não somente esse texto, né, de Romanos, você diz assim, então,
o que é natural aí? Deixou o uso natural. O natural para mim eu nasci gay. Ocorre, pastor Felipe, que todos nós nascemos pecadores. Todos nós nascemos pecadores com tendências horríveis. Não somente na área da sexualidade. Sim, concordo. Mas em vários tipos de áreas aí que, se você concorda, eu vou até economizar tempo. Então, todos nós nascemos pecadores. Embora a causa gay, não a causa gay evangélica que tem hoje no Brasil, mas o movimento gay que lançou a época da campanha do orgulho gay e tal, que não tinha evangélico naquela época, eles lutam até hoje para provar isso que você está falando. Tipo assim, que uma pessoa nasce, que existe um gene gay, que a pessoa nasce homossexual. Nunca conseguiram, geneticamente falando. Então, do ponto de vista da ciência, isso não é um fato. Isso que você está falando não é um fato. É a sua percepção. Eu respeito sua percepção, mas não concordo com ela, embora eu devo aqui respeitar. Porém, mesmo que fosse um fato geneticamente provado, ou seja, eu nasci gay, tá bom, todos nós nascemos pecadores. E isso não nos dá o direito de manter todo o nosso combo de pecados dos quais nós nascemos com aquela predisposição. Seja ela para que for. Nós temos a Bíblia, você disse assim, a Bíblia é a regra. Então na nossa igreja é a Bíblia. Ok. Então agora resta interpretar o texto. Será que a sua interpretação está correta? Então vamos lá. O texto diz assim, a gente estava trabalhando em Romanos capítulo 1, né? Vamos lá. O versículo 24 diz assim, por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Então ele chama isso de imundícia. Pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem seu próprio corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Isso significa, eu sou a criatura, Deus é o Criador. Eu prefiro me agradar do que agradar a Deus. Eu prefiro os meus desejos do que os de Deus, preferindo servir a criatura do que o Criador, o qual é bendito, no caso o Criador. Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames. Ele chama isso de paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Ou seja, a forma tradicional, que é a forma heterossexual, é uma forma que a Bíblia chama de natural. E a outra forma, que é o homossexualismo ou homossexualidade, a Bíblia chama de antinatural. Antinatural. Então você está indo contra a natureza, está indo contra... Bom, é só fazer conta. Se todo mundo fosse gay, o mundo ia acabar nessa geração, porque gays não se procriam. Então, isso é antinatural. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, conforme você concorda, eu também, aí é só uma questão da interpretação. Se você diz, mas eu nasci assim, eu me sinto tal, tudo bem, todos nós nascemos pecadores, e ninguém vai ser condenado por ter nascido pecador. Mas é que Deus tem um plano de salvação para todos nós. E aí, a gente vai ser condenado ou não sobre a forma como nós respondemos a esse chamado da salvação. Entende? E esse chamado da salvação é maior do que todas as nossas questões de natureza, seja ela sexual, de qualquer outro tipo de ordem. Há espaço na graça para a transformação de tudo aquilo que nós nascemos para ser. Jesus Cristo é a resposta que transforma o velho homem numa nova criatura. E aí todas as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Diferente disso, aí tem que lutar agora com o texto, porque está dizendo que é contrário à natureza. Se é contrário à natureza e contrário à vontade de Deus, aí é uma opção. Você quer continuar contrário à natureza do seu corpo, da sua biologia, e também contrário à vontade de Deus. E aí, como que você entende esse texto à luz dessa compreensão? Pastor César, eu acredito, e a gente tem uma visão dentro da igreja, e nós somos ensinados, que eu acredito que eu sou criação de Deus, o Senhor me criou assim. Quando o Senhor fala sobre o uso natural e eu ir contra, eu claramente respeito o posicionamento do Senhor e como é bom poder conversar e dialogar com pessoas que têm no mínimo educação, inteligência, porque eu acho que a gente aprende, quando a gente diverge, e o papel aqui, e achei até curioso, lendo alguns comentários das pessoas que, quando souberam que eu estaria aqui, teve um seguidor que colocou assim: nossa, eu vou colocar até o celular para despertar. Nossa,
A ideia aqui não é inflamar, não é pegar fogo, né? Mas indo direto à tua fala, eu não consigo acreditar, né? E não é que eu não acredito na Bíblia, né? E não é que eu acredito que eu tenha uma outra interpretação. O senhor disse que a ciência hoje não prova e tudo mais. Eu sou a prova viva, né? E tantos outros homoafetivos, de que não se tratou de uma escolha, né, que eu quis ir contra. Eu simplesmente nasci assim. Só quem me acompanhou, só quem soube da minha história, e eu, melhor do que ninguém, posso dizer que durante muitos anos, pastor, eu lutei contra isso. Porque eu fui orientado e fui ensinado e fui muitas vezes exposto de que isso era algo contra o plano de Deus. Mas se eu sou imagem e semelhança de Cristo, e eu concordo, pastor, com o senhor, e quando o senhor fala que nós nascemos do pecado, realmente, nós nascemos do pecado. Nós somos oriundos disso. Eu acredito, sim, que por sermos do pecado, nós nascemos, né, propícios a muitas coisas. Mas na questão da minha sexualidade, por exemplo, eu não tive opção de escolha. Eu não simplesmente... Porque se eu pudesse escolher, pastor César, e aqui tirando todo o contexto, né, estrutural aqui, se eu pudesse escolher hoje, eu não escolheria viver o linchamento virtual que eu vivo todos os dias, sabe? Eu tenho uma boa notícia. Você está dizendo que você não pôde escolher, mas agora você pode. Agora você pode. Porque a continuação do texto que nós estamos trabalhando é o seguinte, a gente parou aqui no versículo de número 27, semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente com a sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Eu parei aqui, mas veja o versículo 28, é o próximo. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Parece que é o que está acontecendo com você, Felipe. Eu não acredito nisso. Só termino a leitura do texto. O próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, enfim. Eu disse que todos nós nascemos pecadores. E essa verdade é uma verdade tão complexa que nós somos pecadores no mais alto nível, em várias áreas, não somente na sexualidade. A monogamia também é um desafio para o cristão, de se manter fiel à mesma esposa, ao mesmo marido e tal. E esse conceito a gente busca na presença de Deus. O heterossexual também enfrenta tentações na área da sexualidade. Agora, a boa notícia é que você não pôde escolher, na sua opinião, embora eu não concorde, mas agora que você é adulto, você pode. E aí você pode escolher entre agradar o seu desejo, o seu apetite sexual, ou agradar o seu Deus. Porque pelos textos que nós estamos trabalhando, Deus não concorda, não aceita esse tipo de prática. Então tem várias práticas que Deus não aceita. Uma delas, por exemplo, o heterossexual não pode cobiçar. Olhar com desejo, com pensamento impuro e tal, Deus não aceita. Então, o que a gente faz? A gente luta contra isso. Assim como qualquer outro tipo de pecado, vindo de qualquer outro tipo de ordem que veio do berço. Faz parte da gente. Mas a santificação é essa busca, onde a gente renuncia a nós mesmos e buscamos a vontade de Deus para cumprir. Entendi. Pastor Felipe, vou segurar a sua resposta rapidinho. Comentário do pastor César. Pastor Felipe Freire tem a oportunidade de fala agora. Você lembra qual era a pergunta? Lembro. Ele tinha falado sobre santificação, sobre você entregar, renunciar por amor a Cristo. Eu lembro. Vamos lá. Eu escuto muito e diariamente essa palavra sobre você precisa renunciar. E eu me ponho aqui no meu lugar de fala. O pastor César disse, né? Hoje você é adulto e você consegue ter a opção de escolha, né? E não se trata de uma questão de escolha. Eu não vai muito além. Eu não sou um afetivo para eu agradar as minhas paixões carnais. Eu nasci assim. E eu acredito, por ter nascido assim, né? E o que eu hoje sou ensinado,
e hoje o que eu sou ministrado, é que em nenhum momento Deus errou na minha criação, né? Por que Deus me permitiria nascer assim, já condenado a ir para o inferno, se neste caso, né, eu não tive opção de escolha? Porque se eu tiver uma opção de escolha hoje, Camila, a escolha que as pessoas querem que eu faça é o seguinte: elas querem que eu me coloque num lugar de eu não vou me relacionar mais com nenhum homem, eu vou desconstruir a minha identidade e eu vou viver uma vida infeliz. E aí as pessoas falam assim: mas você viveria uma vida infeliz, mas você estaria agradando a Deus. Mas por que então Deus me colocaria numa posição assim, que me faria mal, eu ficaria triste, eu não seria uma pessoa feliz, me sentindo preso, e aonde a minha sexualidade ela é algo imoral na visão das pessoas, sendo que eu não tenho hoje, se na opinião das pessoas, o fato de eu ser casado com outro homem respeitosamente há 10 anos, né, é uma relação monogâmica, nós nunca tivemos um episódio de adultério, né? Trabalhamos, estudamos, temos uma vida honesta, pagamos nossos impostos. A minha existência não fere a existência de ninguém, né? Você não me vê em nenhum momento na internet atacando ninguém, muito pelo contrário, né? Lamentavelmente, vimos episódios que muitos homoafetivos são atacados por conta disso. Então, eu posso dizer, e aí ninguém vai poder falar por mim isso, que não se trata de uma questão de escolha, né? Eu não tenho como escolher ser diferente, porque eu sou assim. Agora, se eu vou ser condenado a ir para o inferno ou não, se eu vou ser salvo ou não, e eu escuto muitas pessoas dizerem: não sou eu que estou falando, é a luz da Bíblia que está falando que você vai ser condenado para o inferno. A gente só vai saber disso no juízo final. E eu não tenho como hoje dizer: olha, eu acredito na minha salvação, mas eu não tenho o direito de apontar o dedo para aquele cara e falar: olha, você estava aí, você vai ser condenado, você não vai ser salvo. Eu não tenho esse poder. Você acredita no testemunho daquelas pessoas que falam que foram transformados e Deus muda de verdade? As pessoas casam com pessoas do sexo oposto, contam testemunho. A gente tem milhares. É uma pergunta polêmica isso. É uma pergunta polêmica isso. Os entendedores entenderão, deixa quieto. Bom, brincadeiras à parte. Camila, olha só. A minha opinião e o meu posicionamento, o que eu acredito, é que não existe cura para quem não é doente. Eu, Felipe. Então, se uma pessoa se diz transformada, ela vai ser transformada da cabeça aos pés, inclusive no comportamento, né? Uhum. E a maioria das pessoas que se dizem curadas, que se dizem: olha, hoje não é bem assim. O comportamento entrega, as falas às vezes entrega. Porque assim, Camila, olha só. Se você me desafiar, falar: Felipe, vai ali, se troca, põe um terno, uma gravata. O que vai mudar? O meu estereótipo. Meu estereótipo vai mudar. Só estou falando mais grosso hoje porque eu estou rouco. Caso ao contrário, eu continuaria falando agudo do mesmo jeito. Poderia forçar, eu poderia fazer várias coisas. Mas eu posso convencer o estereótipo das pessoas. Mas internamente, será que acontece? Porque tem muitas pessoas que se colocam nessa disposição. Eu não posso julgá-las dizendo que não transforma. Eu, e assumo isso aqui, não acredito nessa transformação, né? Porque eu penso que Deus, se é um plano de transformação, uma cura, a pessoa tem que ser curada como um todo. E nos casos que eu acompanhei, não. Uhum. Eu não vi isso. Pastor César. Bom, vamos lá. São muitas falas, né? Eu vou anotando aqui as falas do Felipe para a gente tentar trabalhar. Quando você diz assim, olha, Deus me fez nascer assim. E eu não acredito que se eu nasci assim, então é contra o que Deus dá. Vamos lá. Eu disse há pouco e você tinha concordado. Todos nós nascemos pecadores. Sim. Todos nós nascemos pecadores. Lugar de pecador é aonde, Felipe? Lugar de pecador é no inferno. Pronto. Então todos nós merecemos o inferno. Eu nasci merecendo o inferno, você nasceu merecendo o inferno. Sim, todos nós. Não somente por conta da sexualidade, mas por conta da nossa natureza caída. Sim. Que inclui a sexualidade também, mas a sexualidade é um ponto, mas tem vários outros. Então, todos nós nascemos pecadores. Então, isso desfaz essa sua fala que você diz assim: mas por que Deus me faria com desejo, não sei o que, para ir para o inferno? Então, nós nascemos assim, nós nascemos pecadores. Para nós,
o pecado é natural. O que é natural para nós é pecar. Assim como a respiração aeróbica que a gente faz é uma coisa natural, então você não sabe quantas vezes você respirou hoje. Você não sabe, você não pensa assim, agora tem que encher meu pulmão, agora tem que esvaziar. Não, porque isso é natural, faz parte da nossa natureza. O pecado também faz parte da nossa natureza. Então nós nascemos pecadores. E os cristãos são novas criaturas, por isso eles precisam abandonar o velho homem com tudo que ele traz, mesmo que esse velho homem tenha nascido com uma inclinação de ser alcoólatra, ou homossexual, ou qualquer outra coisa. Quando Jesus falava aos seus discípulos, ele não prometeu facilidade nesse mundo. Pelo contrário, ele disse que nós precisamos entrar pela porta estreita. Mateus 16, 24 diz assim, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Como eu disse há pouco, a área da sexualidade é um desafio, não só para o homossexual. Até acho que pode ser maior para o homossexual. Mas também é um desafio para o heterossexual. Também é um desafio para a pureza sexual, é um desafio para todos. Você está entendendo? Não é só para você. Então, como que você coloca, se você nasceu pecador e entende isso e concorda, então como que você coloca a sua opção sexual acima do que Deus está dizendo? Porque nós temos textos claros onde Deus está dizendo, isso aí é uma abominação. E aí, agora é uma decisão. Você concorda com Deus ou discorda? Os primeiros cristãos tiveram de perder a vida por causa do evangelho. Aliás, não somente os primeiros cristãos, mas até o dia de hoje. Nos últimos números, você tem aí mais de 150 mil cristãos são mortos por sua fé anualmente. Sim. Então, essa sua fala não encontra contexto na história. Porque, tipo assim, mas será que Jesus me chamaria para negar tal? Então, é justamente esse o chamado de Jesus em Mateus 16, o texto que eu li. Ele diz assim, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Então, você diz assim, olha, não dá para saber se é ou não, só no juízo. Então, não, dá para saber sim, temos a Bíblia. Se a Bíblia é a palavra de Deus, então ela tem de ser a regra. Aí a questão é se a interpretação sua do que se você considera a Bíblia a palavra de Deus, já era, acabou. Então nós temos uma regra. Aí vamos tratar agora da interpretação da regra. A regra é a palavra, a Bíblia é a palavra, é a regra. A questão é, se a sua interpretação estiver equivocada, então você está no inferno no final. Se a sua interpretação não estiver equivocada, então há espaço na graça para alguém que não quer abrir mão de uma sexualidade que a Bíblia discorda.